uma geração. E essa geração é a geração Z. Pessoal nascido ali entre 97 e 2012, que hoje representam 32% da população mundial, que são 2 bilhões de pessoas, que são 47 milhões de pessoas no Brasil na geração Z. Isso significa a 16% da população brasileira. Tá, mas o que isso significa? Significa que teve um probleminha técnico aqui. Aí. Ah, tinha uma música rolando e eu não tava ouvindo. Pô, aí é ruim. Bom, e o que isso significa? Significa que a geração Z está cada vez mais consumidora no mercado. E a gente tem que mudar um pouco da percepção de consumo ou também de venda. E aí, hoje, para você controlar essa nova geração consumidora, não é mais sobre controlar o que está na moda, o que não está. É sobre controlar o olhar das pessoas. Porque quem controla o olhar, controla a atenção. E a atenção no mundo de hoje hiperconectado é um negócio muito difícil. Por isso que quem controla a atenção controla o mercado. A ascensão das mídias não é só uma ascensão de uma rede social, ela também é a ascensão de uma nova forma de você enxergar e mostrar seu produto, seu negócio, seu comércio ou até seu conteúdo. E quando a gente olha na parte do turismo para essa nova geração, a gente ouve muito pessoal falando: ah, mas eu não quero ir nesse hotel, ah, mas eu não quero ir para esse lugar, não tem nada a ver. A gente não o destino turístico comum já não é mais o que atrai essa pessoa. Porque o que atrai essa pessoa são essas frases aqui, ó. Nossa, quem que já foi? Quem que eu vou ser quando eu estiver lá? Eu vou criar conteúdo, eu vou ser influenciador, ou até é aquela viagem, é aquele negócio lá, daquele influenciador lá que foi naquele lugar. A gente ouve muito essa nova geração pedindo esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu mais gosto de falar, inclusive dentro de onde eu trabalho, inclusive nos lugares, é as pessoas buscarem o hype. Ah, mas o hype é meio superficial. Ele é, mas você não precisa fazer o que é hype, mas entender pelo menos o que as pessoas estão buscando, quais são as maiores trends dos dias de hoje. Porque se você busca o hype, você controla aquilo que a gente falou lá no começo. O olhar das pessoas, consequentemente a atenção e, eventualmente, consegue criar produtos para esses hypes que estão nascendo no mercado. E o hype, ele é mais sobre identidade do que sobre destino. O que eu quero dizer com isso? Que é mais sobre identificação do que sobre o lugar propriamente dito. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um manual vivo de cultura, música, comunidade, jogos. Aqui tem muita coisa no Brasil para ser construída, falada e criada. E aí, quando eu vejo muita gente falar assim, ah, não, mas meu produto não vende, meu produto não faz, ou mesmo quando eu cheguei na empresa que eu atuo hoje de turismo, o pessoal falava, ah, mas os roteiros não vendem. Tá, mas o que você quer dizer quando o roteiro não vende? E a gente investigando, 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 a gente foi entender que o roteiro, ele vende quando ele é vendido por alguém que faz sentido. Ou seja, alguém, você já viu no Stranger Things? Alguém tá vendo Stranger Things, acompanhando e tal? Gente, o que de elemento tem na série não é próprio do Stranger Things. A música, as coisas. Elas são elementos que são criados, inclusive, de outras épocas. Mas elas voltaram à tona agora, porque eles não fizeram só um filme com um produto. Eles fizeram um filme com uma história. E com uma história que fala muito sobre identidade. A identidade dos personagens, a identidade daquilo ali. Até as pessoas começarem a comprar, não porque é só a série que tá bombando, mas porque a personalidade dela combina em dizer que ela fala daquela série. Então é muito isso que a gente está vivendo hoje. Essa é a forma da geração Z se portar. E aí eu peguei alguns exemplos para mostrar alguns times bem grandes do Brasil que já fazem, contam histórias com produtos que eles têm dentro deles. Um desses times é o Palmeiras. Hoje, quando você quer ir no Palmeiras, assistir um finado Palmeiras esse final de semana, né? Que infelizmente, desculpa aí quem torce pro Palmeiras, acho que não muita gente, mas
Eles abriram o estádio dele não mais só para você ir lá ver um jogo ou fazer uma visitação, mas para você conhecer as histórias que marcaram o Palmeiras e fazer fotos com elas. Então hoje, eu estava falando com um amigo meu que é de Belém do Pará, de onde eu sou, e ele estava falando muito sobre, putz, eu queria muito ir para São Paulo, conhecer o estádio. É possível? Aí eu falei, irmão, não só é possível, como tu pode pegar a tua família inteira e vocês fazerem um tour e ficar num hotel do lado do Allianz e participar até de um happy hour que eles geram para o cliente dele lá. E não só isso, se tu quiser ver a final com o avião do Palmeiras, tem a Palmeiras Viagens hoje. Gente, isso aqui é um modelo white label. Ou seja, tem uma operação de turismo que alguém faz, cria a Palmeiras Viagens e se você quiser pagar no cartão do Palmeiras, também tem a Palmeiras Pay. Isso aqui é white label puro. E é assim que eu acho que hoje as novas gerações, elas se comunicam mais com produtos do que antes. E aí, mas Xande, isso daí é negócio de São Paulo. É só São Paulo que faz essas coisas aí. Será que é? Então, eu conversei, inclusive, recentemente com o pessoal do Bahia, porque o Bahia também tem feito coisas parecidas com isso. E não só isso, o Bahia agora tem um avião deles, que eles viajam com os fãs, mas pergunta, putz, mas para onde é que esses caras vão? Para jogo do Bahia? Eles vão para Disney. Eles vão para, às vezes eles vão para Austrália, depende da onde o sócio torcedor fala que ele quer ir junto ao público. Então, não é uma coisa só de time são Paulo, não é uma coisa tão diferente assim. Qualquer time de esporte, de esporte, game no Brasil pode e deve ter uma operação de turismo, se quiser. E aí, uma coisa que quando eu fui lá no estádio do Palmeiras, conheci o pessoal lá e conversei, eles me falaram que me deixou muito impactado, que é o seguinte: o estádio vazio não tem jogo. E mas isso não quer dizer que a gente não tenha valor, porque o estádio vazio ele é um lifestyle para quem quer ser jogador quando você pisa no vestiário. E aí o que, que eles fazem que eu achei genial? A cada mês eles têm um encontro de pessoas que não são só palmeirenses, que são pessoas do Brasil inteiro, que vão lá jogar futebol com os ídolos do Palmeiras. E aí eles recebem a camisa do time, eles recebem o calçado, eles recebem chuteiras de patrocinadores. E aí, se um estádio, que fica na minha cabeça, né? Se um estádio pode virar uma experiência, um game pode muito mais. Porque o estádio é físico, o game não, o game é totalmente digital. Então, se a galera tá fazendo isso com coisas físicas, o que que a gente consegue fazer no mundo físico com um game que é digital? E mais, será que o game, o valor tá só no jogo ou o valor tá naquilo que ele representa? E aí eu queria falar um pouquinho de valor com vocês. Valor de verdade. A gente criou um modelo estratégico na Bufly, que é uma parte de games de uma empresa maior que é a Copastu, que é chamada Estratégia de Revenue Share. A Lu, que está aqui, sabe muito bem disso, inclusive. O que, que a gente está fazendo com a estratégia de Revenue Share? A gente está pegando times como Fúria, MBR, W7M e outros times para não só fazer, e para a galera não só ir jogar, mas para os fãs irem acompanhar esse time de perto. Mas o que é acompanhar o time de perto? Ficar no mesmo hotel, ir no mesmo avião. Cara, imagina o que é para um fã que acompanha esportes há 10 anos, tá no mesmo avião que o Fallen. É um absurdo. E aí eu faço uma pergunta: quanto que o fã paga nisso? Eu garanto que ele vai pagar mais do que um roteiro comum dele para Budapeste assistir o Major. Então o que, que a gente tem feito é, quem traz a narrativa vira nosso sócio, quem faz a operação somos nós, e quem participa ganha um produto hiper personalizado. Porque quantas agências de turismo fazem um produto focado naquele fã que vai colocar aquele fã perto de quem ele realmente é fã? Isso são poucas. Mas a agência, galera, a agência de turismo no Brasil é dinossauro. É muito antigo. Os processos são antiquados. Quando eu entrei na minha empresa, até me assustou, que eu vi que não era tão antiquado assim. Eu fiquei, caramba, tem um negócio diferente aqui. E aí a gente foi construindo, 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 e hoje a gente tem esse modelo, não só com time, mas com feiras também. Então, a Campus Party, que é a nossa cliente, a gente está desenvolvendo um projeto para as pessoas irem para Campus Party, não só ficar como campista, ou não apenas ir lá assistir, mas para que ela possa conhecer as pessoas que ela queira conhecer,
para que ela selecione as palestras, as pessoas que ela queira conhecer, e tenha momentos com ela de onde ela vier do Brasil. Tá, Xande, muito bacana, mas aonde que a Campus Party ganha nisso? Ela ganha em toda a operação logística, não só em cima do markup do produto. Ela ganha, né, em toda a parte que eu ganho. A gente vira sócio do produto. E esse é o modelo que a gente tem estudado muito. A gente tirou esse modelo da cabeça? Não. Esse modelo a gente chama de Turismo as a Service, que é baseado no SaaS tradicional, no Software as a Service. Só que a gente oferecendo nossa operação de turismo para quem quiser. Então, você traz a audiência, você traz a label, eu faço a operação. E aí, uma coisa que a gente começou a perceber é que as pessoas têm perguntado menos quanto custa e mais quando que é a próxima. Porque não tem custo você viajar com alguém que você ama, não tem custo você viajar para ver seu time jogar, ser campeão, e você tá perto desse time. A gente também atende, faz as viagens da B10, que é a bateria, né, da desorganizada. E esse ano, o EWC pediu a torcida lá. Eles pagaram para toda a bateria estar lá. E a gente começou a fazer um pacote para fã e junto com a bateria. Então, quem ia e ficava vendo a bateria de longe, agora se sentia parte da bateria. E aí eu fica muito isso na minha cabeça, que é, se uma bateria consegue movimentar fãs para Austin, para Budapeste, imagina outros modelos de negócio. Porque não é mais sobre fazer um roteiro ou um produto, é sobre fazer uma experiência que é o momento, que vai ficar marcado na vida da pessoa. Isso para mim é hiperpersonalização. A gente deixou bem grande aqui, tá? Para poder focar mesmo. Porque isso para mim é futuro de mercado. Quando a gente fala de inovação, você ter um produto hiperpersonalizado é vantagem competitiva em relação a outros clientes. Muitas vezes o cara vai vender o pacote para Disney, eu vou vender o pacote, eu não vou vender. O influenciador que eu fiz parceria vai vender este mesmo pacote com mais 2 dias com ele, com um jantar com esse influenciador, e a galera, além de poder ir lá para Disney com o influenciador, ela depois vai ter uma noite temática do Harry Potter. Isso pro fã de Harry Potter é ouro. Para mim, talvez não, que não sou tão fã. Mas se me falassem que tem essa mesma coisa no Japão para Dragon Ball, nossa, eu tava lá amanhã. Porque é sobre cada um ser fã de uma coisa. E eu garanto uma coisa: hoje o fã é multidisciplinar. Ele não é só. Antes a gente tinha aquela impressão: o cara do skate só anda com a galera do skate. O cara do futebol só anda com a galera do futebol. Hoje, o maior jogador de futebol gosta de anime. E o cara que gosta de anime gosta de treinar. Então, não é mais sobre uma tribo só. É sobre saber identificar as diversas tribos e criar experiências para essas diversas tribos. O que o cliente quer dizer é isso aqui, ó. É isso que a gente quer falar para o cliente. A gente quer que ele sinta isso. A gente quer que ele sinta que o produto foi desenhado para ele. Nossa, mas eu amei essa viagem. Parece que foi feita para mim. Esse é o nosso sonho de fazer. E é impossível fazer isso. Imagina o que é eu criar uma experiência para alguém daqui de Belo Horizonte, sendo que eu sou de São Paulo, na verdade eu sou lá de Belém. Eu não sei qual é a experiência que é legal aqui para um cara vir para cá e conhecer Belo Horizonte. Mas eu posso fazer melhor. Eu posso pegar alguém daqui, montar a operação e essa pessoa que é daqui vender isso para fora. E é isso que a gente está fazendo. Esse modelo, ele tem como base a white label. O que tem como base o white label? Quer dizer que quando a gente vai fazer uma página no site, a gente vai fazer o site com a cara daquele cliente, a operação, o motor é nosso, então o cara ele vai ver o site do influencer do Fallen. Venha para Budapeste com o Fallen. Isso não existe, tá, gente? É só um exemplo. Quando ele clicar em comprar, ele vai ser direcionado para um WhatsApp. O WhatsApp já é minha operação que vai atender. Alguém que sabe de turismo, alguém que sabe quais documentos esse cara precisa e alguém que sabe como vai atender esse cara. A única diferença é que o motivo da venda não foi o turismo, foi ter uma experiência com alguém importante para ele. Então a gente entende que esse modelo white label, a marca funciona como host, a pessoa funciona como host, o negócio funciona como host e a gente, que é o operador, funciona como motor, porque a gente faz funcionar do começo até o final. Então o cara viaja com a gente, tudo bonitinho, para não dar nenhum problema. E a gente entende que a gente tem tido menos volume de viagem. A gente tem tido com esse modelo, ainda está um modelo tracionando. Então a gente tem sentido que antes, há 10 anos atrás, as pessoas elas iam fortemente em busca de roteiros muito famosos. Eu quero ir para Ibiza, quero ir para Disney. Hoje não é mais tão bem assim, porque as pessoas estão procurando menos volume e mais vínculo. Mais pessoas com que elas se conectem, mais coisas com que elas se conectem.
E a gente começou a entender, dentro dessa necessidade, dessa mudança de percepção de mercado, uma nova tese, chamada Fun Experience. Antes o cara só queria ver, agora ele quer participar. Isso é ser fã. Você assistir um negócio não significa que você é fã. Às vezes, quando você assiste muito e não participa, você é até chamado de poser, porque você não é o cara que está lá. Você é o cara que fica vendo de longe, o torcedor do sofá. Então a gente entende que existe uma nova tese no mercado, um novo modelo de experiência, que é a experiência criada para o fã. Tem muita marca que tem se aproveitado disso. O próprio Netflix, quando ele coloca no Burger King lá da Paulista em São Paulo, ele moldou o Burger King e virou um siri cascudo. Cara, fazia fila no quarteirão. Por quê? Porque o cara ia pro. Pô, quem que não queria comer no siri cascudo quando assistia Bob Esponja? Ou quem não queria ir num lugar que te fosse totalmente tematizado disso? Isso é um fun experience. E é nisso que as marcas estão investindo muito pesado. Porque agora elas não têm um público que só vê o que a marca faz. Ela tem um público que participa. E o público que participa é o público que compra. E aí, a gente está vendo uma nova mudança ainda, que é as pessoas, elas agora, antes elas gostavam muito do postar. Posta foto, faz aquilo, vou no tal lugar, posto que eu tô nesse lugar. Hoje elas querem pertencer a esse lugar. Quando um cara cria conteúdo num lugar, não é que ele só quer mostrar que ele tá lá. Ele quer sentir que ele faz parte daquela tribo, que ele cria coisas para aquele nicho. E é isso que a gente tem visto dentro do Fun Experience. Muita gente tem pedido pacotes pra gente para CCXP. Por quê? Porque ela vai fazer conteúdo lá. E não porque a pessoa só vai lá assistir. Então a gente tem gente aqui de BH, gente pô, do Nordeste em peso agora, muito por conta do trabalho que tem sido feito lá também com esportes, pedindo para vir para São Paulo. E a gente fala, pô, legal, mas o que você vai fazer aqui para a gente poder criar uma experiência personalizada? Ah, vou fazer conteúdo. E a gente começa a entender que as pessoas elas não só querem ir para um lugar e lá estar lá, elas querem se sentir parte daquilo. E aí a gente vê hoje o mercado e o que a gente está construindo não como uma venda de uma viagem. Eu acho que a gente ter aquela pessoa que vai falar, eu quero ir para tal lugar, e a gente vir mostrar os melhores lugares, já não vai ser mais o motor do turismo. O que a gente entende hoje é uma questão até meio junguiana, né, de memória coletiva, desse lugar que todo mundo meio que faz parte, cria e incentiva. Então, uma coisa que eu queria trazer bem forte aqui, e eu comecei falando disso, eu finalizo falando disso, é que turismo não é mais sobre destino, é sobre voltar diferente. Então, é isso que eu quis aqui falar hoje, que a gente está tentando construir um novo conceito de viagem. Tentando não, a gente está atendendo o mercado que está pedindo um novo conceito de viagem. Esse novo conceito envolve hiperpersonalização. Hiperpersonalização é uma tese dentro de Fun Experience, dentro de White Label, dentro de Software as a Service. E isso não é só focado no mercado game. A gente está fazendo um festival de Austin, que é o SXSW, que a gente fez o mesmo modelo, esse mesmo modelo aqui. A gente atende hoje também a XP e Visa na parte do cartão mais caro deles. Isso aqui é tudo público, tá, gente? Então eu posso falar. E a gente faz essa mesma operação. Então, às vezes, o cara que tem muito dinheiro vai lá no cartão Legacy dele e fala: putz, eu quero pedir minha noiva em casamento em Ibiza. Ele entra no site da XP e tem lá um concierge. Quando ele fala que fala com o concierge, quem atende sou eu, uma empresa de turismo. Não é a XP que atende. Isso é turismo as a service na veia. Isso é o que a gente está fazendo. E para todo mundo que está aqui assistindo, vocês depois quiserem conversar sobre como moldar isso para o negócio de vocês, meu coração e meu tempo está aqui aberto para todos, tá? Muito obrigado, gente. Perguntas? Não? Muito obrigado. Quer dizer que a palestra foi boa, então.